O padre Antônio chegou ao Vaticano com grandes expectativas. Sua reputação no Brasil como teólogo e pesquisador lhe garantiu uma bolsa de estudos para aprofundar conhecimentos históricos e religiosos. Desde sua chegada, foi tratado com respeito e hospitalidade. Mesmo com a barreira do idioma, conseguia se comunicar e compreender os ensinamentos que lhe eram passados. No entanto, algo sempre lhe despertava curiosidade. Os subterrâneos do Vaticano, cujas histórias e segredos pareciam ser cuidadosamente guardados. Com o passar dos meses, sua presença tornou-se comum entre os clérigos e estudiosos locais. Ganhou certa liberdade para explorar os corredores e acessar bibliotecas restritas. Sentia-se parte daquele mundo, mas também percebia que havia lugares onde sua presença não era bem-vinda. Entre os rumores sussurrados pelos corredores, falava-se de câmaras e arquivos ocultos abaixo da cidade sagrada. Sua curiosidade crescia. E foi assim que, certa noite, decidiu explorar os andares subterrâneos. Os corredores abaixo do Vaticano eram extensos, frios e envoltos em um silêncio quase sepulcral. Diferente das áreas mais conhecidas, onde estudiosos caminhavam em busca de documentos históricos, naquele ponto ninguém transitava. As paredes eram úmidas e desgastadas pelo tempo, e a iluminação fraca fazia com que sombras alongadas dançassem ao seu redor. Foi quando notou algo estranho. Um longo túnel isolado, sem qualquer indicação de uso recente. O ar ali era denso, carregado de um cheiro metálico e levemente pútrido. Caminhando com cautela, ele percebeu a existência de uma cela antiga, construída com grossas barras de ferro. O ferro estava corroído, mas ainda imponente. Seu coração acelerou. O que uma cela fazia ali? O Vaticano não era um presídio, e não havia registros de algo parecido nos arquivos que havia estudado. O silêncio era absoluto, até que um som o fez congelar. Primeiro, um baixo resmungo. Depois, um uivo distante e um gemido arrastado, carregado de dor, e algo mais. Algo inumano. Um arrepio percorreu sua espinha. O som era real e vinha de dentro da cela. Ele tentou enxergar no escuro, mas só conseguiu perceber uma figura encurvada no canto da jaula. A respiração ofegante e os olhos brilhantes na penumbra indicavam que aquilo não era apenas um homem. Antes que pudesse reagir, um clique ecoou pelo corredor. Alguém se aproximava. Em segundos, uma mão forte agarrou seu ombro. Virando-se rapidamente, deparou-se com um homem alto, vestindo um hábito negro. A expressão severa deixou claro que Antônio não deveria estar ali. "Você não deveria ter vindo até aqui, padre", disse o homem, sua voz baixa e firme. O que viu, esqueça. Antes que pudesse protestar, foi conduzido para uma sala pequena e sem janelas. Sentaram-se frente a frente. O homem respirou fundo antes de continuar. O que está trancado naquela cela não é um homem comum. É algo que nunca deveria ter existido. Antônio, ainda em choque, tentou reorganizar os pensamentos. Eu ouvi algo... parecia humano, mas também não era. O que está acontecendo aqui? O homem suspirou, hesitando antes de prosseguir. A criatura naquela cela já foi humana, há muitos séculos. Mas foi tomada por algo que não deveria existir neste mundo. Uma possessão, mas não como as que você conhece. Isso aconteceu antes mesmo da Inquisição. E quando o demônio assumiu completamente o corpo do homem, algo inédito aconteceu. Ele se tornou um monstro, um lobisomem. O padre sentiu um frio na barriga. O conceito de lobisomens sempre fora tratado como folclore, mas ali, no Vaticano, parecia ser um segredo muito bem guardado. "O que significa isso?", perguntou Antônio, sua mente girando com as implicações. "Um demônio tomou um corpo e o transformou?" O homem assentiu. Mas esse não é um caso comum de possessão. Normalmente um demônio pode ser exorcizado, mas essa entidade, ela se fundiu ao corpo. Quando tentamos exorcizá-la, algo aconteceu. O corpo começou a se transformar. A pele se rasgou, os ossos cresceram, e então ele atacou. Foi preciso muito mais do que preces para contê-lo. O silêncio pesou entre os dois.
O homem continuou. Isso foi há séculos. Desde então, ele está preso, mas nunca envelheceu, nunca morreu. Ele sente fome, dor, raiva e está condenado a permanecer naquela cela, pois não existe solução. Não podemos matá-lo, pois ele sempre retorna. Não podemos libertá-lo, pois ele traria o caos. Então, nós o mantemos preso. Estudamos, observamos, esperamos entender, mas a resposta nunca veio. A mente de Antônio lutava para processar aquilo. Então ele é imortal? Perguntou. Sim e não, respondeu o homem. O corpo pode ser ferido, mas se regenera. A fome e a dor não o matam, apenas o tornam mais selvagem. Quando a lua cheia surge, ele fica ainda pior. Mas não podemos queimá-lo, nem destruí-lo. Tentamos tudo. A única escolha foi mantê-lo acorrentado. Antônio sentiu uma mistura de horror e fascínio. E o Vaticano mantém isso em segredo há séculos? Perguntou. Não apenas o Vaticano, respondeu o homem com um olhar enigmático. Há outros lugares, outras prisões como esta. O mal assume muitas formas, padre. Algumas mais antigas do que a igreja, mais antigas do que a própria humanidade. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo o que conhecia sobre fé e história parecia estar desmoronando. E se isso for verdade? Quantos mais existem? Perguntou, sua voz mal saindo. O homem não respondeu de imediato. Se você quiser continuar aqui, deve esquecer o que viu. Deve seguir sua vida e fingir que nunca encontrou aquele corredor. Antônio sentiu um peso no peito. Uma parte dele queria obedecer, apagar aquilo da mente e seguir sua rotina. Mas outra parte, mais forte, sabia que não conseguiria. E se eu quiser entender mais? O homem olhou fixamente para ele, avaliando sua determinação. Então terá que se preparar, porque uma vez que sabe a verdade, não há mais volta. Antônio sentiu sua respiração pesar. Sabia que tinha duas opções: aceitar o segredo e continuar com sua vida, ou mergulhar naquele mistério e correr o risco de descobrir algo ainda mais terrível. Mas no fundo, sabia que a decisão já estava tomada. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Quero saber tudo, disse ele, firme. O homem o observou por um momento antes de responder. Então esteja pronto, padre, pois a verdade pode ser um fardo maior do que você imagina. Os olhos de Antônio voltaram à cela. A criatura ainda estava lá, imóvel na escuridão. Mas agora ele sentia algo diferente. Um olhar, uma consciência. Como se soubesse que alguém, pela primeira vez em séculos, estivesse questionando sua existência. O padre sentiu um calafrio. Talvez fosse sua imaginação. Ou talvez aquele ser estivesse esperando justamente por isso. O homem se levantou e abriu a porta da sala. Venha comigo, há mais para você ver. Antônio respirou fundo e o seguiu, deixando para trás tudo o que acreditava saber. Algo lhe dizia que estava apenas começando a entender o verdadeiro segredo do Vaticano. O padre Antônio seguiu o homem pelos corredores subterrâneos, sua mente fervilhando com perguntas. Cada passo ecoava no silêncio, aumentando sua tensão. Após alguns minutos, chegaram a uma sala ampla, iluminada apenas por velhas lâmpadas amareladas. No centro, havia uma mesa de pedra coberta por papéis antigos e registros escritos à mão. O homem pegou um dos documentos e o entregou a Antônio. Isso é o que sabemos, disse ele. Aqui está tudo o que conseguimos registrar sobre a criatura ao longo dos séculos. Antônio folheou os documentos, sua respiração acelerada. Eram relatórios escritos por padres e estudiosos de diferentes épocas. Alguns descreviam tentativas de exorcismo, todas fracassadas. Outros detalhavam as transformações da criatura ao longo do tempo. Uma página específica chamou sua atenção. Continha um esboço detalhado do ser. Corpo humanoide, coberto de pelos escuros, olhos brilhantes e presas expostas. O padre sentiu um arrepio. Aquela imagem
era idêntica às descrições dos lobisomens no Brasil. Isso não faz sentido, murmurou Antônio. Essas criaturas são lendas, mitos contados há séculos. Como algo assim pode ser real? O homem fechou os olhos por um instante antes de responder. O Vaticano guarda muitos segredos, padre. Alguns mitos são apenas verdades distorcidas pelo tempo. Esse ser que você viu, ele é um dos primeiros. E talvez o único sobrevivente de algo muito maior. Antônio franziu a testa, tentando compreender o que aquilo significava. O único sobrevivente de quê? Perguntou, hesitante. O homem hesitou antes de continuar. A história que conhecemos fala sobre possessões demoníacas, mas essa criatura é diferente. Em algum momento, algo aconteceu. Algo fez com que a fusão entre o humano e a entidade demoníaca se tornasse permanente. Isso criou um ser que não pode ser exorcizado, que não pode morrer de forma convencional. O Vaticano passou séculos tentando entender como isso aconteceu. Mas até agora, não temos uma resposta definitiva. Antônio sentiu um peso crescente no peito. O que mais estavam escondendo? E se ele escapar? Perguntou Antônio, sentindo um nó na garganta. O homem ficou em silêncio por um instante antes de responder. Nós reforçamos as correntes, aprimoramos a segurança. Mas há algo que precisamos admitir. Ele está ficando mais forte. O padre arregalou os olhos. Mais forte? Como isso é possível? O homem apontou para um trecho de um dos documentos. De tempos em tempos ele se adapta. As feridas cicatrizam mais rápido. As correntes que eram suficientes há um século já não são mais. Antônio sentiu um arrepio. Então é uma questão de tempo. O homem assentiu. Sim, e quando isso acontecer, não sabemos se teremos como contê-lo. O padre olhou para a porta que levava de volta ao corredor onde a criatura estava trancada. E o que acontece se ele sair? Se o mundo descobrir que o Vaticano manteve algo assim em segredo? O homem respirou fundo. O caos, padre. O mundo não está pronto para entender que essas lendas sempre foram reais. Há segredos que, se revelados, podem destruir a fé de milhões. A mente de Antônio estava em conflito. Como sacerdote, sempre acreditou na importância da verdade, mas agora se via diante de algo muito maior do que ele próprio. E por que me contou isso? Perguntou, estreitando os olhos. Se esse segredo é tão perigoso, por que me deixar saber? O homem cruzou os braços. Porque você já viu a criatura. Não há mais como apagar isso da sua mente. E porque talvez, padre, você possa nos ajudar a encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Antônio sentiu um peso enorme sobre seus ombros. Ele não era um cientista, não era um exorcista especializado. Era apenas um estudioso que recebeu uma bolsa para aprender mais sobre a história da igreja. Mas agora estava envolvido em algo que poderia mudar tudo. E se não houver solução? Perguntou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. O homem olhou para ele com seriedade. Então teremos que tomar medidas extremas. O silêncio pairou no ar. Ambos sabiam o que isso significava. A ideia de destruir a criatura parecia impossível. Mas se não pudessem contê-la, qual seria a alternativa? Antônio engoliu em seco. Vocês já tentaram entender a criatura? Digo, tentar se comunicar, descobrir se ainda há algo humano dentro dela? O homem suspirou. Isso já foi feito, padre. No início ele falava, mas com o tempo foi perdendo a humanidade. Agora, tudo o que resta são instintos. Ele responde à dor, à fome e à raiva. E se há algo humano ali dentro, está enterrado sob camadas de escuridão. A mente de Antônio girava. Ele precisava ver a criatura de novo. Precisava entender com os próprios olhos o que realmente estava diante deles. Quero falar com ele, disse de súbito. O homem arregalou os olhos. Isso é loucura. Antônio balançou a cabeça. Não sei se há outra saída. Se ainda há algo humano nele, talvez possamos trazer isso à tona. Se não há, então pelo menos saberei que fiz tudo o que podia.
O homem ficou em silêncio por alguns instantes, depois assentiu lentamente. Horas depois, Antônio estava de volta ao corredor escuro. As correntes da cela se moveram levemente, denunciando que a criatura ainda estava lá. O padre respirou fundo. "Você me entende?" perguntou, sua voz ecoando pelo espaço. O silêncio dominou o ambiente por longos segundos. Então, algo inesperado aconteceu. Um murmúrio rouco, quase um sussurro, emergiu da escuridão. "Ajude-me!" Antônio sentiu um choque percorrer seu corpo. A criatura ainda era capaz de falar. E mais do que isso, ela queria ajuda. O homem que o acompanhava prendeu a respiração. Isso não acontecia há séculos. Antônio se aproximou um pouco mais. "Quem é você?" perguntou. A criatura moveu-se lentamente, saindo um pouco da sombra. Seu rosto era uma mistura de humano e fera. Os olhos brilhavam com algo entre ódio e desespero. "Eu fui um homem", murmurou. "Fui enganado." Antônio sentiu um nó na garganta. "Enganado por quem?" insistiu. A criatura hesitou, então finalmente respondeu: "Pela igreja." O impacto daquelas palavras caiu como um trovão sobre Antônio. Ele olhou para o homem ao seu lado, que parecia tão chocado quanto ele. "O que isso significa?" perguntou o padre. A criatura rosnou baixo. "Fizeram isso comigo. Me transformaram. Fui parte de algo que saiu do controle." Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Isso é verdade?" perguntou, voltando-se para o homem ao seu lado. Ele evitou seu olhar. "Eu não sei", murmurou. "Mas se for, então estamos diante de um erro que precisa ser corrigido." O silêncio tomou conta do espaço. Se a igreja foi responsável por aquela criação, o que mais estavam escondendo? Antônio sentiu que estava diante de uma verdade muito mais sombria do que jamais poderia imaginar. A criatura voltou a falar, sua voz carregada de dor. "Você pode me libertar. Sei que você quer." O padre fechou os olhos por um instante. O que deveria fazer? Confiar no Vaticano e manter aquilo em segredo? Ou arriscar tudo para revelar a verdade? A escolha estava diante dele. E não havia volta. Antônio respirou fundo e abriu os olhos. O destino daquela criatura estava em suas mãos. E com ele, o futuro de um dos maiores segredos da igreja. Ele teria que tomar uma decisão. E qualquer que fosse, mudaria o mundo para sempre.